Olá, meu querido, tudo bem? Graças a Deus. Meus queridos, na minha correria do dia a dia, trabalhando de Uber, não é? Nas minhas horas vagas, como eu tenho falado nos vídeos, alguns vídeos, me, me encontro neste lugar, um lugar lindo, maravilhoso, interior do meu município aqui uma fazenda, né? Particular, e aqui no meu lado direito tem 3 lagoas lindas, onde inclusive eu mesmo às vezes já parei aqui para pescar várias vezes. E meus queridos, uma coisa muito importante nesse vídeo que eu tenho para falar para você é, você às vezes a gente fala contra o sistema religioso, a gente fala contra muitas denominações, não é? Que surgiram aí ao longo dos séculos, não é? E hoje mantém essa pompa, né? Essa titularidade, né? Que os pastores gostam de sustentar. E muitas vezes, muita gente não entende, não é? O que era a igreja e o que se tornou a igreja. Neste vídeo eu quero deixar para você uma coisa muito importante. Eu quero que você entenda como que funciona. Será que a igreja virou isso mesmo que está aí? Aí você observa o que eu vou falar e você analise e tire as suas conclusões. Quando a igreja começou, no início de tudo, ela era um grupo de pessoas, homens e mulheres, não é? Mas esses homens e mulheres, quando tudo começou, que o corpo de Cristo se chamava de igreja, esses homens e mulheres, esses grupos, eles eram centrados, não é, no Cristo vivo, o corpo de Cristo. Quando Paulo escreveu Colossenses capítulo 1 e o versículo 24, ele citou este versículo, né? Ele diz: agora eu me regozijo no que padeço por vocês. Aí Paulo diz: e na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo. Ele disse assim: na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então a igreja, quando surgiu lá no primeiro século, ela era constituída de homens, de mulheres, grupos de pessoas que eram centrados no corpo de Cristo, o Cristo vivo. Mas quando esta igreja ela chegou na Grécia, no que ela se transformou? Enquanto lá no primeiro século, lá em Israel, em Jerusalém, nas cidades circunvizinhas ali, o corpo de Cristo era constituído de pessoas, homens, mulheres e até mesmo alguns jovens, mas era um povo centrado no corpo de Cristo. E este corpo de Cristo, ele se chamava a igreja. Paulo que disse isso. Mas depois de algum tempo, essa igreja que era o corpo de Cristo, quando ela chegou na Grécia, o que ela se transformou? Ela se transformou numa filosofia. Então, ao longo da história, a igreja como corpo de Cristo, ela foi perdendo a sua identidade. Ela foi perdendo a sua identidade justamente porque o povo, os homens começaram a transformar este corpo de Cristo em várias coisas. Aí o corpo de Cristo, como igreja, foi perdendo seu verdadeiro sentido. Então, quando ela chegou na Grécia, ela se tornou uma filosofia. Já não era mais o corpo de Cristo constituído por homens e mulheres centrados ali no Cristo vivo. Na Grécia, ela estava se transformando numa filosofia. Então, quando a igreja ela se transformou numa filosofia, ela foi perdendo então
começou a perder a sua essência. O povo que se reunia em prol, não é, do evangelho, o qual Paulo pregava, que era o evangelho da incircuncisão, o conhecido evangelho da graça, mas ao chegar na Grécia, que a igreja foi se espalhando, então quando ela chegou na Grécia, ela se transformou numa filosofia. Quando ela chega na Grécia e se torna uma filosofia, aí o que acontece? A igreja, então, ela começa a perder a sua essência. Em seguida, depois da Grécia, também ela chegou a Roma. Agora começa a perder mais ainda a sua identidade como corpo de Cristo. Quando ela chega em Roma, ela se torna uma instituição. No primeiro século, era chamada de igreja, o corpo de Cristo. Quando ela chega na Grécia, ela se torna uma filosofia. Quando ela chega em Roma, ela se torna uma instituição. E quando a igreja ela se torna uma instituição, meu querido, aí a coisa fica pior ainda. Por quê? Porque as pessoas começaram a enxergar a igreja de uma forma que nunca deveria ser enxergada. Uma instituição, ela não mais representava o corpo de Cristo, do jeito que Paulo enxergava, do jeito que Paulo ensinava e do jeito que tinha que ser. Aí ela chega na Grécia, ela se torna uma filosofia. Em Roma, ela é reconhecida como uma instituição. É só você estudar ali o Concílio de Nicéia, através do imperador Constantino. A igreja, ela passa a perder o seu sentido e ao longo dos anos, esta igreja que era conhecida como o corpo de Cristo, ela vai se definhando. Ela vai se dividindo em vários retalhos, em vários pedaços. Então em Roma, ela é conhecida como uma instituição. Agora preste atenção, querido. Agora preste atenção. A igreja, ela está prestes, depois da Grécia, depois de Roma, a igreja agora, ela está prestes a se definhar de vez. A igreja, ela é espalhada por toda a Europa. Mas e aí? Quando ela chega na Europa, como que ela é vista? Como que ela é reconhecida? Como que o povo começou a enxergar esta igreja, corpo de Cristo, como era no primeiro século? Como que o povo, então, na Europa, começa a enxergar esta instituição, que era o corpo de Cristo, se torna uma filosofia. Depois filosofia se torna instituição. Depois de instituição, quando ela chega na Europa, ela se tornou uma cultura. E, queridos, e quando ela se tornou uma cultura, daí para frente, a Bíblia passou a ser uma questão de cultura e não uma regra de fé. E quando a Bíblia passou a ser uma cultura e não uma regra de fé, o que aconteceu? As pessoas começaram a encarar a sua religião como uma questão cultural e não como uma questão de regra, de fé para o seu dia a dia, para a sua vida no seu dia a dia. Depois que ela se torna uma cultura, ela finalmente chegou à América. E na América ficou pior do que filosofia, ficou pior do que instituição, ficou pior
do que cultura. Quando ela chega finalmente na América, aquela igreja que no primeiro século era vista como o corpo de Cristo, aquela igreja que depois se tornou uma filosofia, aquela igreja que depois se tornou uma instituição, aquela igreja que depois se tornou uma cultura, quando ela chega finalmente na América, ela se torna um grande negócio. Ela se tornou a exploração da fé. Queridos, infelizmente, isto é a verdade. Agora você entende? Será que você entende agora, queridos? O porquê que a maioria dos evangélicos não abandonam os templos religiosos? Eles transformaram a igreja de Cristo em cultura, num grande negócio. Aí você entende por que nós falamos e as pessoas ignoram a nossa fala com respeito à adoração em templo, e você agora entende por que as pessoas, mesmo a Bíblia mostrando que Deus não habita em templo feito por mão de homens, eles não conseguem se desvencilhar, se desligar, abandonar os templos religiosos, porque na América a igreja se tornou um grande negócio aonde se exploram a fé das pessoas. A questão virou, sabe o que, queridos? Abandonar templo para eles nunca. Sabe por quê? Porque é uma questão de negócio. Como que eles vão ganhar dinheiro? Como que eles vão negociar a fé se eles não colocar o gado, se eles não colocar o povo dentro de um lugar chamado igreja, que na verdade não é um grande negócio para explorar a fé? Como que eles vão tirar dinheiro das pessoas se eles não puder concentrar as pessoas dentro de um lugar chamado templo religioso? Agora você entende de onde que veio tudo isso, queridos? Querido, o corpo de Cristo foi se definhando e se tornou um grande negócio, e se tornou uma grande exploração da fé alheia. Deus te abençoe. Eu espero que você tenha entendido e acompanhado o vídeo. Ajude o canal, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, me ajuda aí que eu estou ralando, estou trabalhando, e uma ajuda sempre será bem-vindo. Vá lá na descrição do vídeo que você vai encontrar uma forma de ajudar o canal, tá bom? Deus abençoe e estamos juntos. Amém.